Manhã Cidade. Enquete. Olha, minha gente, um site inglês afirmou que a segunda camisa que pode ser usada pela seleção brasileira na Copa de 2026, né? Isso. Vai ser vermelha. Desde a década de 60, o segundo padrão usado pela seleção é na cor azul. Lógico, essa discussão, né, pelo nosso momento político no país, né, o país dividido, não se fala em outra coisa. Nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, todo mundo brigando. Enfim, se vai usar a camisa amarela, se vai usar a vermelha, se vai usar a azul, se não vai usar nenhuma. Enfim, né? As discussões que estão rolando por aí. A CBF já disse, desmentiu, disse que não procede, tá? E a gente quer saber, né? Se existisse essa possibilidade, você usaria qual cor de camisa da seleção? É que a CBF demorou 2 dias para desmentir, né? A informação que a gente tem de dentro da CBF é de que isso foi discutido, que foi aprovado. Agora, a quantidade de menções negativas pode ter feito a CBF voltar atrás. Desistir. Patriota Júnior, com a informação, com a opinião das pessoas direto das ruas de Caruaru. Vai, Patriota. Muito bem, estou de volta aqui ao Manhã Cidade, falando agora do terminal rodoviário de Caruaru, para falar de preço dos alimentos. A inflação deu uma desacelerada aí no mês de abril, né, pelo segundo mês consecutivo. O recuo foi de 0,40. Vamos voltar para cá, tá, para a gente se organizar, porque a gente, né, viu aí que Patriota Júnior entrou com outro assunto. Então a gente vai se organizar, daqui a pouco a gente fala sobre a história da camisa. Mas vamos agora com a coluna Painel. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Glauber Braga tem recurso rejeitado e o caso segue para o plenário, onde ele pode ser cassado. Vamos entender melhor com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, o deputado Glauber Braga, do PSOL, ele pode realmente ser cassado porque ele perdeu o recurso, a saga dele continua e ele vai ter 60 dias para tentar reverter o processo. Mas vamos explicar um pouquinho como isso tudo começou, né? Ele entrou em uma confusão com um membro do MBL e acabou expulsando ele da casa, da Câmara, e, enfim, dali foi aberto um processo, né, de cassação. Esse processo passou no Comitê de Ética por 13 votos a 5. Dali ele fez uma greve de fome, né? Acho que 9 dias, o país acompanhou e ele conseguiu ali colocar, depois daquilo, um recurso na CCJ. Esse recurso foi votado ontem e ele perdeu de novo. Perdeu por 44-22. O que ocorre agora? Agora, a única salvação para ele, assim, vai ser levar tudo para o plenário. O plenário são todos os deputados, são 513, e o caso é o seguinte, o plenário pode votar amanhã. Só que Hugo Mota, presidente da casa, já disse, não, eu tenho 60 dias e vou realmente dar o tempo inteiro, esses 60 dias, para que Glauber possa se defender. E ele disse que vai fazer isso percorrendo o país inteiro, indo nos estados para conversar com os deputados, tentando se explicar e reverter esse processo de cassação. Porque o sentimento hoje na casa é de que ele pode realmente perder a votação, que ele já perdeu todas, né? Perdeu no Comitê de Ética, perdeu agora na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e aí só falta o plenário. Com 257 votos, que é a metade, ele pode ser cassado. Então ele está tentando impedir, né, esse número aí, esse número mágico de 257. Se vai conseguir, ele tem 60 dias agora, né, para percorrer o país e tentar evitar isso. Mas, por hora, parece mais difícil essa situação. Professor, nós tivemos ontem um dia movimentado no Congresso Nacional, né? Essa questão do deputado Glauber é um ponto. Tivemos o evento lá da Federação PP União, que movimentou a Câmara. Tivemos ordem de prisão na CPI das Bets e busca por assinaturas por uma CPI do INSS. Então foi um dia bem movimentado lá em Brasília, né? Olha, Brasília está pegando fogo nesses últimos dias, né? E realmente, em relação à união do PP com a União Brasil, só um detalhe, isso vai se tornar a maior federação do país, 109 deputados, 6 governadores,
também mais de 1.300 prefeitos, é o maior partido do país, sem dúvida nenhuma, se formando, assim, a maior federação do país. E é interessante porque essa união ela tem algumas divergências, tá, gente? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. O que é que eles fizeram? 9 estados vão ser governados dentro da federação pelo pessoal da União Brasil, 9 estados pelo PP, incluindo Pernambuco, que é Eduardo da Fonte, é do PP e ficou com o comando, e 9 estados eles estão discutindo, inclusive os principais, né, em relação ao colégio eleitoral. São Paulo, Rio e Minas, não está decidido ainda qual dos dois partidos vai comandar. Então, é uma união que começa ainda com muito debate interno para ver se eles conseguem se resolver, até porque é um partido muito grande. Agora, um detalhe, somado os dois partidos, vão chegar a quase R$1 bilhão, R$1 bilhão de fundo partidário e mais 200 milhões de fundo, aliás, o contrário, R$1 bilhão de fundo eleitoral e quase 200 milhões de fundo partidário. Imagine que a gente está falando aí de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para um único bloco partidário. Esse é o tamanho do União Brasil e do PP juntos, que vai ser agora União Progressista. E aí o Ronaldo Caiado... União Progressista. Juntando os nomes. O Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, inclusive conseguiu o comando da União Progressista dentro do seu estado, ele aproveitou o evento e já foi logo se lançando dizendo o seguinte: como é que um partido desse tamanho não tem candidatura a presidente? É bom lembrar que ele está ensaiando essa candidatura, inclusive tentou até com o Gustavo Lima, o embaixador, mas aí Gustavo deu uma recuada, disse que não vai entrar na política, pelo menos para a presidência agora. E mais o Ronaldo Caiado está ali, né, buscando aproveitar um pouco esse momento e fazendo questionamentos ao partido. Ele já lançou essa pré-candidatura na Bahia, né? Exato, quando ele recebeu o título de cidadão, né, da Bahia, e aí ele já se lançou, e agora ele questiona novamente, tentando aproveitar esse app, né, desse momento agora do partido. Então, essa foi uma das grandes movimentações da casa e vai ter muita repercussão para 2026. Lembrando, os dois partidos têm ministérios no governo. Agora, professor, pelo que eu li, ele já tem, vamos usar aqui uma analogia, uma cláusula de barreira na federação, né? Que disseram para ele que até apoiam a candidatura. Mas daqui para março do ano que vem ele tem que ter 10% nas intenções de voto. Ele está distante disso por enquanto. Tá bem distante em relação a outros nomes da direita, muito melhor colocados. Aí Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e, claro, o nome de Bolsonaro que continua em evidência. Mas o Ronaldo está tentando, primeiramente, no partido para depois se lançar para fora. Então, há muita movimentação na política, inclusive a outra federação também, aliás, fusão, né? É outro movimento, o PSDB e o Podemos. O PSDB já aprovou internamente sua fusão com o Podemos. Eles ainda não têm um nome, então eles estão chamando de PSDB Podemos mesmo, até acharem um nome melhor. Mas aí já é outro movimento. Uma coisa é a federação, que é o que a União Brasil e o PP estão fazendo. Outra é o fusão. O fusão não é uma união momentânea. A federação pode durar 4 anos no mínimo, mas pode se desfazer. Fusão não, é quando os partidos realmente se juntam e se tornam uma terceira coisa, um terceiro partido. PSDB, quem diria, nascido ali em 1988, que já presidiu o país 2 vezes, Fernando Henrique Cardoso, tendo que fazer um novo movimento, porque senão ele ia ficar totalmente insignificante. Isso é uma tentativa do PSDB de se renovar, mas aí vamos ver, né, como é que vai ser feito isso a partir de agora. Professor, a gente está falando sobre essa polêmica das cores da camisa, né? Essa história está circulando nas redes sociais, e aí um ouvinte mandou a opinião dele aqui, falando sobre essa polêmica das cores, e para ele só está servindo para tirar a atenção de um escândalo que é um escândalo grande, né? Que são esses descontos indevidos na aposentadoria do brasileiro. E que pode custar o cargo do ministro, né? Hoje, desculpe, professor, acho que foi ontem à noite, saiu um editorial da Folha de São Paulo que pede a cabeça do ministro. Diz que o Carlos Lupe já não tem mais condição de continuar como ministro de Estado. Só para um detalhe, essa polêmica foi tão grande no Congresso, que até no Congresso um deputado do PL quer fazer um projeto de lei impedindo a seleção brasileira de ter camisa vermelha. Zé Trovão. O Zé Trovão. Ou seja, veja como o desvio da atenção, ele
veio não só pelo próprio governo, mas também pela oposição, pela esquerda e pela direita. Diga-se de passagem, tá? Que é uma o governo está ótimo. Agora a oposição está preocupada com a camisa. É uma proposição totalmente sem fundamento, porque assim, a CBF é uma organização privada. Você não pode interferir publicamente numa organização privada, ainda que represente o país, mas a CBF não tem relação com o poder público. Então não adianta fazer lei para mudar a cor de camisa. Isso aí é CBF mesmo. Mas desviar a atenção em um detalhe que vocês sucesso. Muito sucesso. Então, vocês estão chamando a atenção para um detalhe importante. O Lupe está sendo fritado dentro do governo e também fora do governo. Está se salvando muito pelo quê? Porque na hora que ele saiu, o PDT ameaça sair de vez. O governo federal está querendo evitar mais perdas no momento delicado em termos de pesquisas eleitorais e de aprovação popular. Mas que as medidas precisam ser colocadas saindo não só do âmbito da Polícia Federal, que está fazendo seu trabalho, mas também no âmbito do próprio Ministério, em, por exemplo, devolver o dinheiro, fazer a identificação, né, de todo o procedimento como ele foi, para começar a ressarcir os brasileiros disso. Isso a gente ainda não viu no nível que precisa ver. E é óbvio que o ministro está nas cordas, acuado, e não vai sair do cargo. Provavelmente vai ser preciso que o presidente Lula venha a público e o retire, mas isso vai criar uma nova crise política interna. Só que é o seguinte, tem crises que é melhor que você saia na frente do que você ficar a reboque, né? Uma coisa é você partir para o ataque, apesar da situação, outra coisa é você ficar à mercê dos fatos. Qual é a escolha que Lula vai fazer? Isso é com ele, a conferir, mas que precisa fazer alguma coisa, precisa. Professor Marco Aurélio Freire, deixa eu aproveitar o senhor aqui para a gente falar sobre, finalmente, né, já se tem data para entrar em ação a Secretaria de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Caruaru, voltando para a pauta da política local. É uma expectativa muito grande, é um tema muito em evidência, né? A gente, na outra legislatura, tivemos 2 parlamentares, né, com esse foco, com essa militância, né, que é o Anderson e o Fagner. Nessa agora veio mais um, que foi o Renato Lira, que inclusive vai deixar, né, vai se ausentar do cargo, mas a vaga dele continua lá, para assumir a secretaria. E é uma secretaria que existe muita expectativa, né, professor? Porque ela não pode só dizer que existe. Afinal de contas, quantas pessoas votaram em parlamentares que defendem essa causa? Verdade. Como você lembrou, a pauta cresceu no município, já temos 3 parlamentares com essa pauta diretamente. Os demais, todo mundo já está meio que se adaptando a essa pauta. Percebam que a questão animal já é transversal, ela atravessa outros mandatos e outras situações. Agora, a secretaria tem a data 2 de maio, né? 2 de maio. Dia 2 de maio, sexta-feira agora. Inclusive o Renato adiantou aqui, entrevista. Não foi? Exatamente, ele veio aqui e falou 2 de maio, sexta-feira começa. E é importante porque a questão é qual o orçamento, como essa pasta vai ter, quais as condições que essa pasta terá para fazer a execução, porque esse é o ponto que você trouxe, Renata. Não é só a pasta ter abrigar ali um nome bonito, dizer que a pauta é importante porque ela mas ela ter condições de execução, tá? E essa execução é importante porque a situação, né, dos animais de rua e dos animais em relação aos protetores, às pessoas que são tutores dos animais, ela é importante que o poder público chegue, inclusive para a pauta final, que é um hospital veterinário municipal, que é pauta de muita gente aqui na cidade e dos protetores em geral. Então, o ensaio para chegar num hospital como equipamento público dessa natureza precisa passar por uma secretaria que consiga gerir os recursos, né, e aí, assim, organizar a situação e poder gerenciar, né, do jeito que é necessário para essa pauta, gerenciar esses recursos. Esperamos que o Renato consiga fazer isso bem e que num desenho, sabe, da prefeitura, isso fique seja mais fácil para ele, ou seja, que os recursos estejam lá disponíveis, até porque o orçamento não foi votado sem isso. Né, o orçamento do ano passado não tinha, a secretaria não existia, mas ela agora existindo, esperamos que ele consiga, né, lá fazer a gestão de recursos para começar a resolver os problemas. Não resolve tudo de uma vez, não, mas de um modo geral, né, já dá encaminhamento. Isso é o que é mais necessário e vamos torcer para que essa pasta faça isso. Sabe por quê? Porque Caruaru vai ser exemplo para vários municípios da região que têm problemas similares, talvez menores por serem menores, mas talvez Caruaru seja o grande exemplo para a região. E é claro, se essa pasta for mal,
aqui em Caruaru. Isso vai repercutir na região inteira. Lembrando que durante o afastamento do Renato Lira, né, na função de secretário de Bem-Estar Animal, a suplente do PP, Aline Nascimento, assume a vaga na Câmara. Retornando, porque ela já foi, né, vereadora na última legislatura, ela agora retorna pelo afastamento dele. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã, professor. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Agora sim, vamos voltar às ruas de Caruaru para saber a opinião dos caruaruenses sobre essa polêmica das cores da camisa da seleção brasileira. Amarela ou vermelha? Patriota.